Mano, existe um mercado inteiro construído sobre a ignorância das pessoas a respeito da testosterona e influenciadores que basicamente nunca se aprofundaram em conceitos de endocrinologia. Eles te contam e te ensinam sobre esse hormônio da testosterona como se fossem especialistas. Basicamente, criadores de conteúdos que repetem às vezes algo que foi falado para eles, eles passam isso para você como se fosse uma verdade absoluta. Te vendem suplementos sobre isso, que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, não funcionam, com base em afirmações que a ciência já derrubou há anos, e você consome esse conteúdo, compartilha, aplica na sua vida e não vê resultado nenhum, e continua com a testosterona baixa, com uma vida sem efetividade desse hormônio, uma vida apática, sem construção significativa de massa muscular, sem libido, sem saúde de verdade. Então hoje eu vou derrubar os 5 mitos sobre testosterona que o seu guru favorito te contou de uma vez por todas. E eu tô aqui para ser honesto contigo e te passar a informação verídica, com base em artigo científico, em muitos anos, mais de 10 anos de estudo sobre endocrinologia e nutrição e experiência prática aplicada em mim e nos meus pacientes. Então, o primeiro mito é um mito muito conhecido no mundo dos Red Pill, da galera do NoFap, que é, basicamente, NoFap aumenta a testosterona em 45% em 7 dias. Esse é um dos mitos mais compartilhados na internet hoje e mais repetidos a respeito de aumento de testosterona como se fosse verídico e efetivo. Porém, é um dos artigos científicos, no caso esse aqui, com uma das piores interpretações de estudo da história fitness da internet sobre hormônios, porque esse estudo ele foi feito em 2003 por um grupo de pesquisadores chineses que publicaram esse estudo medindo a testosterona de 28 voluntários e mediram a testosterona salivar deles durante um período de abstinência dessa ejaculação. E o que eles encontraram foi que no 7º dia de abstinência, a testosterona apresentou um pico de 145% do baseline. Então, vamos supor que esse cara mantinha essa baseline e no 7º dia ele recebia esse pico de testosterona que seria no 7º dia, que seria aqui. Porém, o que as pessoas argumentam sobre essa questão do NoFap é que, se no 7º dia a testosterona aumentou, então, com certeza, o NoFap é uma medida efetiva para aumento de testosterona. Porém, o que não é falado é que depois do 7º dia, essa testosterona ela volta para baseline, ela volta para o padrão normal de testosterona. Enquanto as pessoas acreditam que a testosterona com o NoFap simplesmente vai subir, depois desse sétimo dia, volta os valores para a baseline. E o mais interessante é que um estudo de 1992, ele mostra um efeito ao contrário, ele mostra que a atividade sexual, ela pode sim aumentar os níveis de testosterona. Porque, basicamente, o nosso corpo, a testosterona, ela é um hormônio com função reprodutiva. Nós temos a testosterona e ela é produzida com função de reprodução. Se você não utiliza esse hormônio para se reproduzir e não faz utilização dessa testosterona, a tendência do seu corpo é fazer justamente isso, é derrubar a sua testosterona. Esse pico que acontece, ele é muito comum, nós percebemos ele em exames, principalmente exames de homens mais velhos. Então, 40, homens de 50 anos. Porque o que acontece? Então, o nosso corpo, ele tem, é, ele passa por uma sequência de ações para a utilização dessa testosterona. O primeiro ponto é que a sua testosterona, você tem a sua testosterona total. Essa testosterona total sua, ela precisa se tornar uma testosterona livre. Essa testosterona livre é a que você vai utilizar para fazer as funções de testosterona no seu corpo. Você não utiliza a sua testosterona total, você utiliza a livre. Porém, esse indivíduo que pratica o NoFap, por ele não eliminar testosterona total, esse volume de testosterona que é produzida diariamente, então todos os dias ele produz um pouquinho de testosterona. Só que ele não elimina, e aí acaba que ele acumula uma quantidade específica de testosterona. Se esse cara ele não usa
essa testosterona, ela fica acumulada dentro dos níveis de testosterona normal, na testosterona sanguínea. Só que ela não é efetiva para realizar funções no seu organismo. Por isso que ela precisa se tornar uma testosterona livre, que é justamente esse aqui que é o segundo passo. E aí, para ela se tornar uma testosterona livre, ela precisa de SHBG baixo, que justamente faz parte de um SHBG baixo, um corpo desinflamado e baixos níveis de cortisol. Então, para que a sua testosterona total vire uma testosterona livre, ela precisa que o SHBG, que é como se fosse uma barreira limitadora para que a testosterona passe de cá e vire funcionante no seu corpo, ela precisa estar baixa essa barreira e o baixo cortisol reflete isso. Só que uma pessoa que ela está em um processo de retenção seminal, o cortisol dela vive alto, o que faz com que a maioria das pessoas que estão em NoFap tenha uma baixa testosterona livre. Ou seja, o corpo dessas pessoas não reflete o nível de testosterona, que muitas das vezes é o nível hormonal, é um nível total, um nível sérico. E fora isso, nós temos uma outra sequência que são receptores androgênicos, que recebem essa testosterona livre e realmente fazem uso dessa testosterona livre. Então, você olhar para a sua testosterona depois de uma sequência de 7 dias de NoFap, fazer os exames e dizer que sua testosterona aumentou por conta de 7 dias de NoFap, é uma falácia, porque o seu corpo ele não mantém isso, isso cai, e dentro desses 7 dias simplesmente foi um acúmulo de não excreção de testosterona que não vai ter efetividade para ser utilizada, sendo que depois de 7 dias esses hormônios caem. O segundo mito é testosterona alta, ter testosterona alta é o mesmo que ter os efeitos de testosterona alta. E aqui nós ligamos diretamente com a explicação anterior. O cara, ele faz um exame de testosterona e a testosterona dele dá 700 de testosterona. E ele fala, beleza, minha testosterona total tá 700, então tá ótimo, tudo jóia. Porém, é igual eu expliquei, testosterona total, ela precisa virar testosterona livre, que precisa conseguir entrar nos seus bons receptores androgênicos, os seus RAs. Só que para que isso tudo aconteça, você precisa ter um organismo extremamente receptivo à testosterona. E aí, esse indivíduo que tem a testosterona alta, esse cara, ele tá com a testosterona alta, mas ele tá sem força muscular, músculos pouco densos, uma libido baixíssima, com falta de cognição, falta de disposição, com picos e alterações de humor. Por quê? E ele não consegue entender. Por que que ele não consegue ter libido? Ele está com uma dificuldade de ereção, ele não tem ânimo, sendo que ele faz o exame de testosterona dele e esse exame está normal. Porque para que a testosterona total sua acumulada surta efeito, você precisa ter nesse meio aqui um SHBG controlado. Então o seu SHBG precisa estar controlado para que essa testosterona total vire a testosterona livre. E essa testosterona livre, além disso, você precisa ter bons receptores androgênicos para receber ela. Porque de nada adianta você ter muita água caindo de chuva se você não tem bacias para receber essa água e acumular essa água para utilizar. Então, se os receptores androgênicos eles não estão bem expressivos, eles estão bloqueados ou pouco sensíveis, você pode ter 900 mil de testosterona e você não vai sentir nada do efeito dessa testosterona. Agora, se os seus receptores androgênicos eles estão otimizados, você pode ter até metade disso e ter os efeitos que esse homem de 900 mil nunca teria, porque não tem bons receptores androgênicos. Esse estudo aqui, que foi publicado no Journal of Steroid Biochemistry, ele mostrou que concentrações circulantes elevadas de testosterona endógena, elas potencializam as respostas do seu receptor androgênico muscular com o exercício resistido. Porém, essa resposta, ela depende da expressão e sensibilidade do seu receptor, e não apenas do seu nível sérico que você tem no sangue de testosterona. E mais revelador ainda é esse estudo aqui, que ele mostra camundongos que tinham receptores androgênicos basicamente inativos, deletados, especificamente nos neurônios, mesmo eles com testosterona sérica 2 vezes mais altas do que os controles, eles ainda assim tinham muito menos massa muscular do que o grupo controle. O que isso significa? Eles pegaram um grupo de ratos, o grupo 1 e o grupo 2.
Nesse grupo 1 aqui, eles deletaram manualmente os receptores androgênicos e dobraram o nível de testosterona desse rato aqui. Porém, ele não conseguiu ter expressão de crescimento muscular. O rato do grupo 2 manteve os mesmos receptores androgênicos que ele já tinha, só que não foi administrado dosagem dupla de testosterona, ele só manteve a dele. Esse, mesmo sem administração da testosterona, teve o dobro da quantidade de massa muscular do que o primeiro rato. Então, testosterona multiplicada em até 2 vezes o valor normal não significa nada se você não tem bons receptores androgênicos. E o que determina a sensibilidade do seu receptor? Basicamente, quando você tem um corpo desinflamado, um intestino extremamente otimizado e um metabolismo otimizado, você aumenta a sensibilidade desse receptor e isso você controla através da sua dieta. Então, você com uma dieta limpa, rica em micronutrientes, você consegue aumentar a sensibilidade desse receptor. Outro ponto, cortisol cronicamente elevado. Uma pessoa que ela tem um sono péssimo, uma péssima gestão do estresse, é uma pessoa que tem receptores androgênicos ruins. Então, uma pessoa que ela cuida do sono, ela cuida dos níveis de estresse dela, ela, por consequência, é uma pessoa que tem um cortisol mais baixo e receptores androgênicos mais sensíveis. Baixa gordura visceral, reduz a aromatase e aumenta a sensibilidade do seu receptor androgênico. Então, controlar o percentual de gordura, ter um percentual de gordura mais baixo, otimiza também os valores, a sensibilidade do receptor androgênico. Então, resumidamente, 2 homens com testosteronas idênticas no exame podem ter experiências de testosterona e efeitos da testosterona totalmente diferentes, baseada nos seus receptores androgênicos e como eles estão. O terceiro mito é: a idade reduz a sua testosterona. Isso é um mito, uma falácia muito grande criada pela modernidade e conveniente para muitas pessoas para poderem viver assim e prescreverem medicações. Porque para o homem que quer uma desculpa para não se cuidar mais, a idade é o principal motivo. E para a indústria da reposição, todo homem acima de 40 anos precisa de reposição. Porém, a realidade é muito mais complexa que isso. A ciência, ela mostra que a manutenção dos bons hábitos faz com que você mantenha os níveis de testosterona nos mesmos valores se você mantém os mesmos hábitos. Um estudo feito com os Tiscimanes, os homens Tiscimanes, esse estudo aqui, ele mostrou que os Tiscimanes, eles são um povo caçador, horticultor da Bolívia, que eles foram estudados na Universidade da Califórnia de Santa Bárbara. E, basicamente, esses homens Tiscimane, eles não apresentam declínio de testosterona com a idade, enquanto o homem americano moderno, ele, a cada ano que passa depois dos 30 anos, ele tem uma queda de 1% de testosterona a cada ano depois dos 30. Ou seja, com 60, ele já perdeu 30% do seu nível de testosterona. Porém, os homens tiscimanes estudados, por eles manterem até o último dia de vida os mesmos hábitos, os homens tiscimanes que têm 60 anos, eles têm o mesmo nível de testosterona dos homens que têm 30 anos. E o mecanismo que foi identificado é uma atividade física diária, consistente, e uma ausência de exposição a disruptores endócrinos, dieta sem ultraprocessada, o sono deles é extremamente regulado com o ciclo do sol, e o mesmo foi observado com os mongóis, aonde os homens com 60 e 65 anos mantinham os mesmos níveis de testosterona do que quando eles tinham 30 anos, que são grupos e tribos que também permanecem e mantêm os hábitos que eles tiveram durante a vida toda. Então, eles caçam, eles lutam, eles se alimentam de carne e leite cru, eles mantêm o mesmo estilo alimentar, o mesmo estilo de vida, exposição solar, controle de estresse, o que faz com que eles mantenham os níveis de testosterona. Então, o terceiro mito é: a idade não derruba a sua testosterona, mas o deixar de cuidar da sua saúde por conta da idade, sim, isso derruba a sua testosterona. O quarto mito é: testosterona é o principal hormônio masculino. Essa é a mais comum e a mais simplificada. A testosterona ela virou um sinônimo de masculinidade e não está errada. Porém, isso é uma visão tão incompleta, principalmente para profissionais de saúde, que beira o analfabetismo hormonal, metabólico, porque a testosterona isolada não é nada. Mas principalmente, a testosterona, sim, é um hormônio importante, mas é parte de um sistema integrado muito mais completo.
E quando nós falamos de hormônios mais complexos que a testosterona, nós falamos de DHT, de hidrotestosterona. Fora ele, nós temos o GH, que é extremamente importante, IGF-1, o IGF-1 já falamos bastante aqui no canal, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, produzido pelo fígado, ele tem resposta ao GH, então GH otimizado produz um bom processo de IGF-1 com o metabolismo bem otimizado. Nós temos também o cortisol, que é um antagonista da testosterona, que quando você tem um cortisol cronicamente elevado, você nunca vai ter boa testosterona, então tudo é uma cascata hormonal que um precisa do outro. A insulina, que é cronicamente alta via dieta e índice glicêmico, ela suprime o SHBG, então se você tem uma insulina alta, uma resistência insulínica, você dificilmente vai conseguir fazer aquele processo de testosterona total se tornar uma boa quantidade de testosterona livre, porque o seu SHBG sempre vai estar alto porque você tem resistência insulínica. Agora, quando você controla essa insulina, esse SHBG cai e você tem mais testosterona livre. Então, a insulina faz parte de uma boa utilização dessa testosterona e transformação de testosterona total para livre. E estrogênio também faz parte desse sistema, porque você precisa conseguir ter um equilíbrio com testosterona e estrogênio, mas o seu estrogênio ele deve se manter em um valor controlado. Porque se ele está muito alto, você tem femininização do seu corpo, ginecomastia, alteração de humor e supressão da sua testosterona. Só que dentro disso existe como um hormônio mais característico ainda para o corpo masculino, que é a de hidrotestosterona, DHT. Ele é derivado da testosterona pela 5-alfa-redutase e é o andrógeno mais potente no seu corpo, no nosso corpo. Ele é responsável pela barba, pelo crescimento de pelos corporais, pela densidade óssea facial, por libido, projeção mandibular, porém é ignorada pela maioria das pessoas e pela maioria dos conteúdos de testosterona na internet. Então, otimizar a testosterona, você deve focar em uma boa otimização do seu DHT para surtir efeitos em características androgênicas masculinas no seu corpo. É necessário você ter um bom DHT otimizado. Por isso que esse é o quarto mito. Testosterona não é o principal hormônio masculino. Nós temos uma sequência de outros 4, 5 hormônios que são tão importantes quanto a testosterona. O quinto e último mito é o DHT, depois da puberdade, ele é ruim. Eu já coloquei esse logo em seguida, porque eu sei que muitas pessoas, quando escutam DHT, elas já lembram do seu guru favorito que fala que você vai perder cabelo por conta do seu DHT e por isso que tu precisa de um finasterida. Então, quando você escuta isso, a primeira coisa que você pensa é: DHT faz eu ficar carecão, certo? Vou bloquear esse DHT e reduzir isso. Por quê? Porque eu nem sei para que serve DHT, mano. O negócio é testosterona e ficar bonitinho com o cabelão. Porém, isso é uma simplificação muito perigosa. DHT não é seu inimigo, ele é um andrógeno poderoso com um papel fisiológico gigantesco no seu organismo. E pensar que DHT é ruim é muito perigoso. O que o DHT realmente faz? DHT, pensa assim, é o hormônio androgênico mais potente do seu corpo. Show? Mais forte do que a testosterona. Ele é responsável por desenvolvimento dos seus órgãos genitais no processo de crescimento. Então, faz o crescimento do pênis, do escroto na puberdade, barbas e crescimento de pelos corporais, a densidade dos seus ossos, especialmente mandíbulas e arcos superciliares, a libido, especialmente componente físico-genital, e função prostática. Porém, a internet ela ignora uma coisa. A calvície em homens, ela está mais atrelada com, isso eu vou escrever aqui, a calvície é mais atrelada à disfunção metabólica do que hormonal. A grande maioria das pessoas hoje sofrem de calvície por questões metabólicas e não por questões hormonais. Existe uma pequena parcela das pessoas que vão sofrer alteração e influência de DHT na calvície. Essas são pessoas que têm uma pequena parcela de pessoas que têm essa genética. E você reduzir DHT com finasterida e dutasterida, medicamentos que inibem essa 5-alfa-redutase, tem efeitos colaterais de disfunção erétil, queda de libido, depressão e principalmente algo que é conhecido como síndrome pós-finasterida, que é um conjunto de efeitos
que eles persistem mesmo depois que você para de tomar o finasterida, você ainda tem essa síndrome. Então, trocar calvície, vamos supor esse contexto que não é real, mas que o seu DHT está te deixando calvo e você toma o finasterida para não ficar mais calvo, é você trocar a calvície, ser careca, por ser um cara com disfunção sexual e depressão. E não é uma troca inteligente para nenhum homem, mano. Fique careca, mas nunca tenha depressão nem disfunção sexual, porque tu não vai estar mais sendo homem e cumprindo com a sua função de homem, e você só vai ter cabelo, mano. Isso é ridículo você cogitar essa possibilidade. Porém, ainda assim, existe 99% de chance da sua calvície estar mais atrelada à disfunção metabólica do que a alterações de nível hormonal e de DHT. Então, basicamente, esses são os 5 mitos hormonais que o seu guru favorito te fez acreditar sobre testosterona, e nesse vídeo eu vim aqui para derrubar esse mito. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.